Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Quero fazer, antes de continuarmos a adorar a Deus, duas perguntas aos irmãos. Você está feliz com Jesus? E a segunda pergunta é: Jesus está feliz com você? Amém! Você pode ter convicção disso, porque como já foi dito aqui, você está no melhor lugar ao qual você poderia estar. Outra colocação que eu quero fazer para você: lá no céu, onde nós vamos estar reunidos, sem placas de igreja, mas reunidos como um único povo, lá não haverá cadeira. Quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus, para continuarmos a adorar ao Senhor. Você pode dar mais uma salva de palmas maravilhosa ao Senhor? Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Quantos podem dizer? Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és o nome que está acima de todo nome, Jesus. Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Aqueles que têm fôlego de vida, declarem nesta noite. Oh, 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 oh. Diga bem forte: eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh. Diga: eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Beleza da sua santidade. Oh, oh, oh. Eu sou. Quantos pertencem? Quantos foram comprados pelo preço de sangue? Diga: eis-me aqui. Oh, oh, oh. Diga: eis-me aqui, rendido estou. Diga: oh, oh, oh. Forte! Eu sou teu e tu és meu.
Senhor que nos trouxe no melhor lugar. Eu louvo a Deus, porque o Senhor tem resgatado um povo, uma geração que não se corrompeu, uma geração que tem sido guiada pelo Espírito Santo. Eu queria chamar a irmã Lisandra para cantar uma canção com ela. Onde está a Lisandra? Quer cantar uma canção conosco? Você está por aqui? Eu queria cantar essa canção. O pastor Samuel disse que eu pareço um pouco Fernandinho, talvez seja pelas minhas circunferências, mas o Fernandinho ele emagreceu um pouquinho. Amém. Eu preciso pegar esta unção dele para emagrecer um pouquinho também. Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Este nome, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Há poder neste nome, declare: Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Você pode declarar nesta noite? Yeshua, Yeshua, Glória seja ao Rei, abra sua boca e louve a Ele. glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador.
ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive e reina. Ele vive e reina. Ele não está numa cruz. Ele está sentado sobre um trono de glória. Mas para que isso acontecesse, foi necessário um preço de sangue. Obrigado, irmã Lisandra. Que Deus abençoe grandemente. Diga, o preço foi pago. Diga com convicção, o preço foi pago. Para que eu estivesse aqui nessa noite. O sangue de Cristo não foi em vão, querido. Você ouviu o chamado, você ouviu a voz do Pai. Você está aqui nesta noite. Mas o preço não foi também somente por Jesus. A história nos fala dos mártires que sofreram, que morreram por amor ao Evangelho de Cristo. Talvez a pergunta que possa estar dentro dos nossos corações nessa noite: eu seria capaz de morrer pelo Evangelho de Cristo? Essa canção fala muito ao nosso coração. Ela conta um pouco da história dos mártires da igreja de Cristo. A igreja de Atos continua, amém? Nós fazemos parte desta igreja, mas vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não foi em vão o sofrimento dos mártires. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. E vai começar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouviam os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu, com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder
pode dizer mais uma vez? Oh, meu. Reaviva. Aleluia. Faz a chama. Aleluia. Como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Reaviva a tua igreja. Faz a chama arder. Faz a chama arder. Aleluia. Começando em meu coração. Profeta Jeremias, feche os seus olhos, só mais alguns instantes. Clama a mim, no capítulo 33 ele diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Quantos querem ouvir coisas grandes da parte de Deus? Clame ao Senhor, em nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Diga tudo. Tudo pode passar e o teu amor jamais me deixará. Existe uma aliança eterna conosco, sempre há de existir. O choro pode durar por muito tempo, mas a alegria vem pela manhã. Creia, existe um amanhã do Senhor chegando para ti, preparado para mim. Diga mais uma vez: preparado para mim, preparado para mim. Quantos podem se render? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Lance-se aos braços do Senhor. Você pode se apresentar a Ele nessa noite. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar. Clame ao Senhor, pois tudo vem de ti. Tem resposta para ti nesta noite. Tem resposta do Pai para você nesta noite. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Diga: preparado para mim. Preparado para mim. Diga mais uma vez: preparado para mim. Preparado para mim. Renda-se nessa noite e declare: eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, diga: Jesus, eis-me aqui. Quantos podem se apresentar a Ele nessa noite? Se apresente, Jesus. Eis-me aqui. Um coral de vozes dizendo: diga: Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queima. Diga: eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, Senhor. Eu não vou parar. Gastarei o melhor lugar que nós podemos estar, aos pés de Yeshua HaMashiach. Só os que sentiram, desde o momento em que entraram dentro do templo, mais uma vez, com toda alegria, aplauda Yeshua HaMashiach. Aleluia! Aleluia, Jesus. Pastor Aline. Aleluia, Jesus. Seus olhos fechados, recline a tua fronte, enquanto a serva de Deus se aproxima. Senhor, nós estamos com os nossos corações preparados, Senhor. Já te exaltamos, Senhor. Invocamos o teu nome, Senhor, mas agora queremos ouvir a tua voz falando conosco, Senhor. E aquilo, Senhor, que tu tens colocado no coração da tua serva, Senhor. Aquilo que tu tens direcionado, Senhor, o coração da tua serva. Fala conosco de uma forma muito poderosa e especial, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. E te exalto, Senhor, pelo coração da tua serva, Senhor, que aceitou o convite de estar conosco, Senhor, ministrando a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Para aqueles que não conhecem, essa é a pastora Aline, esposa do pastor Sandro, ali de Santo Antônio de Posse. Amém. Diz o ditado popular que
atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas isso não é uma verdade, irmãos. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e a pastora Aline pastoreia junto com o pastor Sandro ali a Paz e Vida de Santo Antônio de Posse. Vamos recebê-la com palmas para Jesus bem forte? Amém? Amém, amados. Podem ficar à vontade, amém? Podem tomar seus lugares. Primeiramente, é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui. Nós temos uma aliança com o Rio Grande do Sul, que se estende já há 12 anos, há quase 13 anos. Primeira vez que nós pisamos nesse estado, nesse lugar que nós amamos, o Isaac tinha 6 meses, o meu filho. E sempre foi uma bênção, né? Pessoas que nós amamos muito e temos o prazer de estar aqui. Conhecemos o pastor Samuel e a Lu, que foi uma bênção, participaram com nós no encontro. A Jaque, o Rogério, irmãos que foram conosco, o André e a Vivi, que por eles que nós conhecemos o pastor Samuel, e é um motivo de muita alegria, amém? E eu gostaria de só dar um breve testemunho daquilo que o Senhor tem feito conosco. Nós nos convertemos há 20 anos, nós nos convertemos no ano de 2000. E o Senhor tem feito maravilhas, amados, amém? É muito bom estar aqui. Nós somos ungidos pastores desde 2015, mas desde quando a gente começou nossa caminhada com o Senhor, jamais a gente olhou para trás. Jamais a gente deu um passo para trás. E quero te dizer, eu nem lembro quando eu faltei na igreja, foi só quando eu viajei. Porque até doente, com dengue, sem dengue, até quando eu fiz uma cirurgia, eu ia com bolsinha na igreja, porque lá é o nosso lugar, amém? Aqui é o teu lugar, aqui é o meu lugar, aqui é onde o Senhor ordena bênção, e bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. É aqui, amados, como diz o salmista, nós não podemos nos apartar da casa do Senhor, amém? Não podemos, porque o inimigo só espera essa oportunidade para que ele comece a trabalhar na nossa mente. Agora vocês vão perguntar assim, pastora, mas a senhora não se decepcionou nessa caminhada de 20 anos? Claro que sim. A senhora não teve tribulação? Claro que sim. Não foi difícil? Muitas vezes eu e o pastor não tínhamos dinheiro para ir os dois de ônibus. Ele ia de bicicleta e eu ia de ônibus, porque a mulher usa salto, né, amadas? Então a gente... E o Senhor foi fiel o tempo todo. Nunca, nada nos faz parar. E que isso seja para mim e para você, amém? Porque nós podemos se decepcionar com homens, com coisas. Claro que podemos, o homem não é perfeito. Mas jamais com Deus Todo-Poderoso, amém? Amém? E eu gostaria de estar trazendo uma palavra para os irmãos, para as irmãs, aquilo que o Senhor tem tocado no meu coração. E quando o pastor Sandro, através da vida do pastor Samuel, me falou, eu comecei a pensar naquilo que eu, a pastora Aline, gostaria de trazer. E veio a mulher de Samaria, na minha mente, veio aquele caminho para Emaús, saindo de Jerusalém e indo, veio tantas coisas ao meu coração. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, pediu para que eu compartilhasse. É algo simples, amados, mas eu creio que é algo que vem faltando, e é o início de todas as coisas. É aquilo que, pelo tempo, nós muitas vezes estamos perdendo, sem perceber. A correria nossa hoje é muito grande, ainda mais de mulher, A mulher é casada, a mulher trabalha fora, eu trabalho fora ainda, sou casada, Sou pastora, e estudo ainda também à noite, é muito corrido. Mas não podemos perder aquilo que foi no começo, que é a simplicidade do Evangelho, amém? É aquilo que o pastor Sandro, na hora que ele estava ministrando aqui, ele falou da igreja de Atos. E nós, quando vemos a Bíblia, quando nós estudamos, muitas vezes nós pensamos, mas será que o Senhor de Atos é um Deus mais todo-poderoso do que hoje? Porque nós lemos, quando nós lemos Atos, nós ficamos impactadas
com esses homens que davam a vida pelo Senhor, esses homens, Estevão que foi apedrejado, né? Nós vemos tantos perderam a cabeça. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decepado, eles davam a vida pelo Senhor. Nós vemos em Atos que a sombra de Pedro curava, e daí quantos milagres, 3.000 recebendo o Espírito Santo, dia de Pentecostes. Amados, o Senhor mudou. Nós mudamos, meus queridos. Não foi o Senhor. Ele é o mesmo de Atos, é o mesmo de hoje, amém? Mas o que acontece conosco? Nós estamos saindo da simplicidade. Nós queremos muitas vezes uma aliança com Deus só da parte dEle. E estamos esquecendo da nossa. E é isso que eu gostaria de estar falando hoje. É simples, mas é algo que nós não podemos perder. Perder traz desânimo. Perder nos faz descasados do Senhor. Eu sei que muitos vêm à igreja através de uma dor, querendo uma cura, querendo um milagre, isso é normal, nós buscamos mesmo, ainda mais quando estamos com dor. Mas não podemos esquecer do que o Senhor é. Amados, se Ele curar é Deus, mas se não curar, Ele continua sendo Deus. Amém? Se você hoje tem um pão, dê glória a Deus. Amanhã talvez você tenha uma picanha, mas Ele é Deus. Se você hoje está sem carro e está com um momento, uma falência na sua empresa, Ele não deixa de ser Deus. E a gente tem colocado Deus só na hora que tudo vai bem. E isso está errado. Amém? Então eu gostaria de estar falando aliança com Deus. E amados, o que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui com os nossos corações é uma pergunta: como está a nossa aliança com Deus? Aqueles que são casados, dá uma olhadinha no seu anel, olha. E aqueles que estão casados, eu creio que vão entender melhor ainda essa palavra, porque no casamento, 3 anos não é igual a 23, amém? Eu sou 23 anos casada. Nós sabemos que os primeiros anos de casado é uma turbulência, mas é uma paixão, né? Nós sabemos que é diferente dos 20, dos 50, não sabemos? E com Deus muitas vezes é assim. Quando nós começamos aquele primeiro amor, aquele amor que tudo pode, aquele amor que você faz tudo, e depois nós vamos esfriando com o tempo, e aí mora o perigo. Nós vemos um movimento a nível Brasil, né, fora até do Brasil, Descende, que aconteceu em Brasília, em São Paulo, que reuniu 150 mil jovens. Amados, é jovens pedindo para voltar ao início, as primeiras obras, a simplicidade do Evangelho, amém? Que a santidade, ao avivamento, aquilo que nós não podemos deixar que nos nossos corações se perca, amém? Nós não podemos deixar. E a aliança, quando nós vemos o que ela representa para nós. Amados, uma aliança, se nós olharmos, ela é redonda, nós não conseguimos identificar nela o começo, o meio e fim. Ela é um círculo que continua, né? Um símbolo. E o que significa aliança? Se você for procurar a palavra mesmo aliança, ela significa um pacto, ela significa um tratado, ela significa uma união. E isso é desde muito tempo. Aquilo que o Senhor fez com Abraão, nós vemos em Gênesis 15, 18, que o Senhor fala: Abraão, estou fazendo uma aliança contigo. A sua descendência será bendita sobre toda a terra. O Senhor, Ele fez essa aliança com Abraão. E aqui está eu e você, a respeito dessa aliança que o Senhor fez. Amados, e nós entendemos também, e por isso que o mundo, o inimigo, ele coloca tudo que é de Deus, ele transforma. Por que no mundo é normal morar junto? Por que no mundo tudo bem, juntado com fé, casado é? Amados, isso é uma tolice. Não caia nessa armadilha do inimigo. Ele quer tirar o brilho da tua aliança. Ele quer tirar aquilo que o Senhor constituiu desde o começo. Nós precisamos de uma aliança verdadeira. Quando somos casados e queremos casar, faça uma aliança. Tudo que começa errado, dá errado, amém?
faça certo, se aliancie com a sua esposa e seja fiel a ela e vice-versa. Amados, o Senhor, Ele sonda a mente e corações. O que a sua esposa, o seu esposo não vê, o Senhor vê. E muitas vezes nós temos uma colheita terrível na nossa vida, e nós queremos muitas vezes culpar Deus, mas não é. Será que nós estamos fazendo jus dessa aliança? Tanto no nosso casamento, como também na nossa vida espiritual com Deus? Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Amém. A maioria das pessoas da igreja. Quando nós casamos, e aqueles que não vão casar, vocês podem escolher ainda, amém? E quem não está casado tem que orar e continuar até o fim, amém? Continuar, que vai ser uma bênção, porque o Senhor transforma todas as coisas, todas. Transforma o marido que você quer, a esposa que você quer. É só orar mais, né, pastor? Jejua mais, ora mais, a gente fica mais magra e o Senhor transforma, porque Ele é Deus do impossível, amém? Faça sua cartinha para Deus. Aquilo que você quer, põe na sua geladeira que a gente vai comer, a gente vê lá, eu quero que meu marido seja assim, eu quero ser uma mulher assim, e Deus vai fazer. Mas quando nós casamos, o Senhor fala que o homem se uniu à mulher e tornou um. Nós não temos como, nós nos tornamos um. A aliança é isso, dois que se encontram e se tornam um. E o Senhor quer isso com nós, o encontro com Ele, que nos tornamos um com o Senhor, amém? E em Salmos, eu gostaria que os irmãos, eu não sei se ele acompanha aqui com nós no retro, mas em Salmo 25:14, para nós falarmos a respeito de 3 coisas que não pode faltar na nossa aliança. E 25:14 fala assim para nós: o segredo do Senhor é para o que os temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Em algumas traduções, o seu conceito. Amados, se nós formos traduzir isso, vamos dizer numa língua de hoje, o Senhor quer dizer assim para nós: a intimidade, que é segredo, só conta segredo quem é íntimo, amém? Para quem você conta os seus segredos? Para uma amiga que você conhece, para alguém que você conhece no banco? Ou para um amigo? Para quem que nós contamos segredos? Para quem é íntimo. E fala assim: a intimidade do Senhor é apenas para os que obedecem, e Ele fará conhecer sua aliança. Amados, isso significa que a intimidade do Senhor vai ser só para aqueles que obedecem. Difícil, né? Agora, vocês vão falar para mim, pastor, agora ficou difícil. Porque nós queremos a intimidade do Senhor. Nós falamos isso, eu conheço o Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu estou com o Senhor. Nós queremos a intimidade, nós queremos chamá-lo de Pai. Nós queremos também que Ele nos dê toda a graça da aliança. As promessas que está na palavra, não queremos? Nós queremos todas as promessas. O problema é que a gente não quer obedecer, daí fica difícil, fica muito difícil. Porque é aqui que entra a intimidade do Senhor. É para quem obedece, é para quem teme. E é nesses pontos que nós vamos estar falando. O primeiro é a intimidade. O que significa intimidade? A intimidade significa descobrir segredos. O Senhor, Ele quer se revelar, mas para isso nós temos que ser íntimos do Pai. É assim quando a gente é na escola, como eu estava dando exemplo. A gente vai com um grupinho, ou com 1, 2, talvez 3 amigos, você vai se tornando mais íntimo, não é? O resto você se relaciona. E o Senhor, a palavra do Senhor, Ele fala para nós em João 15:15. Ele fala assim: não sereis mais servos, mas amigos. João 15:15, o Senhor fala que Ele tem essa necessidade de nos chamar de amigos. Um amigo, ele sabe o que o outro pensa, não sabe? Nós não sabemos que os nossos amigos gostamos, nós sabemos até da comida. E é essa intimidade que o Senhor quer conosco, para que realmente a gente possa ter essa aliança com o Senhor. E essa intimidade é quando nós realmente, na nossa relação diária, nós nos relacionamos com Deus sem máscara. Sabe quando o Senhor fala em Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai? Amados, quantas vezes nós não fazemos isso?
Quantas vezes a gente vem, a gente pede, mas a gente não chora aos pés dele. A gente não tem mais essa intimidade, ainda mais por causa da correria do dia a dia, mas nós precisamos ter o nosso momento com o Senhor. Aqui nós falamos de dízimo, toda igreja nós falamos de dízimo, claro, é um mandamento do Senhor, mas o dízimo do seu tempo também, amém? Nós precisamos voltar à essência da adoração. E Mateus 6,6 não pode ficar longe dos nossos corações. Porque o Senhor, hoje nós vemos uma vida que a gente nem sabe mais o que é fake news, o que é verdade. De vez em quando eu falo para o meu esposo, ele fala, bem, será que não é fake news? Porque nós vemos uma vida de internet de mentira. Nós vemos algumas coisas que eles só falam do ponto de vista para querer mostrar algo que não é verdadeiro. Então nós temos que ser verdadeiros do Senhor, verdadeiros diante do Senhor, não ter uma vida de fake news com o Senhor, falar com Ele só algumas coisas de qualquer jeito e tudo tá bom. Se é problema a gente fala, a gente se rasga, igual a gente fala com um amigo. Então a primeira coisa é ter segredo com o Senhor, a intimidade com o Senhor. A segunda é o temor. Aqui fala obedecer, é para os que o temem. Eu coloquei obedecer por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu temo o Senhor. Não é medo, o Senhor não quer que a gente tenha medo dele, amém? Temer é obedecer, é ter temor em obedecê-lo. E isso se torna muito difícil nos dias de hoje. Eu falo que antes, amados, eu lembro da minha mãe, quando a gente estava em aniversário, né? As pessoas que são um pouco mais velhas, quanto mais velho o respeito era maior ainda. A minha mãe, eu lembro quando a gente fazia algo de errado, ela só olhava. E ela olhava, a gente já ia até saindo, porque a gente falava, vai chegar em casa, não é assim? Eles só olhavam. Hoje você tem que falar 10, 12, 15 vezes e olha lá. Então o que acontece? Esse temor tem saído dos dias de hoje. E também com Deus, porque nós somos em casa um reflexo daquilo que a gente vive na casa, na igreja, com o Senhor. Então nós não podemos perder esse temor em obedecer a palavra dEle. E é o que nós vemos. Nós vemos hoje tantos princípios que o Senhor deu, tantos princípios, e a maioria sendo quebrados. E o pior, que nós damos o nosso jeitinho brasileiro para quebrar esses princípios. Como? Aqui tudo bem, aqui o Senhor mexe, aqui eu aceito a palavra do Senhor, mas aqui não. Aqui é difícil renunciar, renunciar não é comigo. Mudar o meu interior, eu sou brava, eu sou sanguínea, eu não vou mudar. Amadas, nós não podemos ser assim. Nós temos que voltar, largar tudo pelo Senhor. Largar tudo, não é só o dinheiro, essas coisas, não é isso não. Nós precisamos trabalhar, isso é fato, nós precisamos pagar a conta, nós temos compromisso. Mas dentro de nós precisamos renunciar à ira, à contenda, à fofoca, à mentira. Nós temos que renunciar, porque a nossa carne, o nosso espírito, o tempo todo ela está brigando. Você acorda de manhã, você já vê gente. Eu trabalhei tantos anos no comércio, estou no comércio ainda. De vez em quando você chega tão sorridente para alguém, né? Bom dia, tudo bem? Só se for para você. As pessoas hoje, elas acordam amargas. Muitas vezes nós acordamos amargos, mas nós não podemos, porque o Senhor é a nossa força, amém? O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de entender um Jesus grosseiro. Eu tenho dificuldade de entender um Jesus que soca as coisas. Eu tenho dificuldade de entender um Jesus que te responde. Nós vemos muitas vezes mulheres porque trabalham fora. Vou falar exemplo de mulheres porque eu ministro muito para as mulheres também. E eu vejo mulheres que trabalham fora o dia inteiro, chegam em casa, de vez em quando o marido pede para fritar um ovo. Eu não vou, vai você, eu trabalhei o dia inteiro. Amados, a gente está ficando grosso, a gente não pode, amém? Nós temos que ter a sutileza, a mansidão do Senhor no nosso dia a dia. E isso é renúncia, porque é difícil. A gente muitas vezes é irada, é teimosa, né? A mulher ela é comparada com uma goteira na Bíblia. Então vocês imaginam como é difícil, né? A palavra do Senhor já fala, os homens têm que amar a igreja
amar as mulheres como Cristo amou a igreja. E a mulher submeter. E por que o Senhor fez isso? Porque Ele é sábio. E Ele sabe que para o homem é difícil amar uma mulher só, a ponto de dar a vida por ela. E sabe que a gente é difícil de se submeter, que a gente muitas vezes é murmuradora. Amém? Aqui nós não temos, né? Amém? Nós estamos todos sendo moldados, aperfeiçoados por Cristo Senhor. Então é essa essência que nós não podemos perder. É a essência do respeito, dessa obediência que o Senhor fala para nós. Em João 14, 23, fala assim para nós: os que me amam, me obedecem. Então eu vou deixar uma pergunta para mim e para você. Nós amamos o Senhor? Nós amamos. Mas será que nós obedecemos? Porque se nós deixamos de obedecer, nós não amamos. Isso é a palavra do Senhor. João fala isso, João 14. João é maravilhoso. João, ele fala disso. Que aqueles que me amam, me obedecem. Então, amados, não adianta a gente ficar batendo no peito muito, não. Muitas vezes a gente fala que o nosso testemunho é a pregação. Pregue o tempo todo. Se necessário, use palavras. O nosso jeito de ser, o nosso amor. Quando, amados, família de cristão ainda é muito mais observado, amém? Eu e você somos muito mais observados. Gente, você quer ver, né, pastor, dar esse exemplo? Pastores, então, quando a gente chega com o filho, todo mundo já vai assim no filho de pastor. Eu sempre falo para o Isaac, você não nos envergonhe. Não é nós, é a Cristo a qual servimos, amém? Quando nós envergonhamos e somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, nós não envergonhamos a nós mesmos, nós envergonhamos o Senhor Jesus. É Ele que nós envergonhamos, porque o Senhor fala que nós somos semelhante a Ele. Ele fala que nós temos que ter a característica dEle. É isso que Ele fala. E quando nós vemos que nosso testemunho está envergonhando o Senhor, como que a gente ama? Como que a gente ama? E esse é o princípio de todas as coisas. Como a gente faz, como a gente tem agido nos aniversários, como a gente está... Amados, eu vejo, quantos de vocês já não escutaram essa frase? Eu saí da igreja por causa de um irmão. Eu saí, e é duro que os pastores ainda levam, né? Porque não tem nada a ver com isso muitas vezes. Eu saí por causa do irmão, porque o irmão aprontou isso comigo, porque não sei quem não apagou, não sei quem não fez. Eu saí, por quê, amados? Nós somos o testemunho vivo, amém? Nós somos. E quando nós fazemos as coisas certas e mostrando esse Cristo, todo mundo quer estar perto. Quando você tem palavra de vida, quando você obedece, todo mundo quer estar perto de você, porque quer ter essa essência do Senhor que é maravilhosa. O Senhor Jesus, quando Ele passava, quando Ele foi reconhecido depois, aos 30 anos dos ministérios deles, gente, era 7.000 que acompanhava. Todo mundo queria aquelas palavras de vida eterna, e Ele deixou esse legado para nós, e de pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Isso nós temos que ser. E não acabar tirando pessoas da igreja com os nossos atos. É tudo a gente, mas é tudo para Ele, é tudo por Ele. Então nós precisamos morrer diariamente. E isso nos dias de hoje não tem acontecido. Nós batemos o peito, não, aqui é do meu jeito, porque eu sou assim mesmo e não mudo. Está amarrado em nome de Jesus. A gente muda, e muda quantas vezes for preciso, e muda rapidinho, porque senão a gente vai sofrer. Porque nós precisamos voltar para a essência da adoração. E outra coisa, isso é o mais perigoso. Uma vida de desobediência, você entra numa frieza espiritual. E isso é terrível. Você desobedece. Claro, a palavra do Senhor, Ele fala assim, que o nosso tempo, antes de nós conhecermos Ele, o tempo de ignorância não é levado a sério, amém? Não é levado em conta. Mas a partir que nós conhecemos, nós temos que mudar, amém? Nós vemos o Senhor falando para aquela mulher pecadora, o que Ele fala? Vai e não peque mais. Amados, vem como você está, venha como você está. Mas não continue da mesma forma, comece a obedecer. Começa mesmo que doa em você. Amados, nem que doa, aqui no máximo é 80, 90 anos, depois é uma vida eterna. É uma vida que não tem choro, que não tem dor, são ruas de ouro, são casas preparadas. É adorando ao nosso Pai o tempo todo.
Eu sei que tem muitas vezes que é muito difícil obedecer, claro que é. Você vê a criancinha desde pequena, ela já bate na sua cara sem saber. A criancinha, nenê no colo, ela puxa o seu cabelo, porque nós lutamos com a nossa carne. Né? O jovem, ele luta, nós lutamos desde pequeno. A criança, quando se ira, ela faz assim, tum! A criança, quando está com fome, chora, porque a nossa carne, ela briga o tempo todo. E por isso que obedecer é difícil para nós. Mas quando nós temos uma vida errada, de desobediência, sem ser um acidente na nossa vida, nós caímos numa frieza espiritual. E isso é muito triste. Então, por isso que o Senhor, Ele fala para nós estarmos aliançados com Ele. Nós precisamos da intimidade, do temor em obedecer e o conhecimento. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Oséias 4:6. Fala assim para nós, esse é o terceiro ponto, é o conhecimento. 4, versículo 6 fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Essa é a parte pior, amados. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Amém? Amadas, para vocês que são mãe e para os homens que são pai, depois que a gente tem filho, a gente não tem direito mais de acabar com a vida deles, amém? Porque a palavra de Deus, ela é muito séria. Se nós não conhecermos o Senhor, se nós não se dispusermos a aprender cada vez mais do Senhor, e buscar isso, Ele fala que se nós esquecermos, Ele também vai esquecer de nós e dos nossos filhos. E isso é muito triste. Esquecer da bênção que pode acontecer com a sua geração. Nós vemos quantas gerações sendo abençoadas na Bíblia, e quantas também de uma outra forma contrária. Em Oséias 6:3 também o Senhor fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amados, o que significa? Eu aceitei Jesus, eu fui na igreja, eu fui no acampamento, mas não é só conhecer, é prosseguir. É uma caminhada de crescimento com o Senhor Jesus. É aprender cada vez mais, e o aprender e a fé, ela vem pelo ouvir, amém? É ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Então nós não podemos ficar estagnados na obra do Senhor. O Senhor, Ele tem algo para mim e para você, amém? Ele tem ministérios, Ele tem dom, Ele precisa que nós trabalhemos para Ele. Isso é prazeroso. E hoje, eu falo que a maior estratégia do inimigo, a maior estratégia, é que a gente não prossiga em conhecer o Senhor. O Senhor, Ele quer nos parar. O Senhor, por isso que nós vemos hoje tantos desigrejados. Por quê? O Senhor quer tirar você da bênção. O inimigo quer tirar você da bênção do Senhor. O inimigo quer tirar você da onde você ouve, da onde você escuta, da onde você aprende. Porque aí a gente se torna presa fácil. Vocês já viram quando o animal, ele quer atacar? O que ele faz? Ele espera quando ele está sozinho, longe do bando, e vai lá, pum, e ataca. Quando nós não permanecemos em conhecer, quando nós não permanecemos na igreja, no seu ministério, quando você não tem a cobertura do seu pastor, porque quando tem problema você corre para o seu pastor, quando você não tem isso, sabe o que acontece? Você é alvo fácil, você se separou do bando, você é atacado. E nós vemos quantas pessoas falando: ai pastora, mas eu me alimento na internet. Eu também ouço pregação na internet, claro que sim, isso é bom. Eu me alimento. Tá, mas se acontece algo na sua casa, você vai ligar para a Helena Tanuri vir, para o Cláudio Duarte vir? Você vai ligar? Não tem como, nós precisamos de uma cobertura espiritual, nós precisamos viver em comunhão com os irmãos da igreja. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em comunhão. Na hora de ouvir, você vai ouvir eles, e outra também. Na hora que você não quer aquela pregação, você muda, né? Essa pregação hoje está muito dura, eu vou mudar, vou pegar uma mais avivada. Você escolhe hoje até o que você quer ouvir. Não é isso que o Senhor quer, é que nós nos reunamos, é que nós estamos juntos aqui na congregação dos santos, amém? É isso que o Senhor quer para nós, é isso que Ele quer para nós.
em João 8,32, e fala assim também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, quando nós não conhecemos a verdade, porque nós paramos, estagnamos, nós ficamos presos na mão do inimigo. Porque a verdade nos liberta, mas quando nós não conhecemos, nós estamos presos, nós estamos cativos na mão do inimigo. E isso é um problema muito grande para a nossa vida, ficar na mão, ficar cativo do inimigo. E resumindo, essa é a aliança que o Senhor quer conosco, a intimidade, o temor e o conhecimento. Ele quer para nós um casamento alicerçado nessas áreas da nossa vida. Ele quer fazer um pacto com nós. E a prova disso foi quando Ele nos deu acesso ao Senhor Jesus. Amados, o Senhor, Deus, quando nós vemos desde o Antigo Testamento, eu falo que Ele cansou. Porque tudo que Ele tentou dava errado. Ele se ansava com um homem, né? Nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ele se aliançava. Daí eles iam lá e quebravam a aliança. E o povo sofria. Porque os homens são falhos. Nós fazemos aliança com os homens, ele pode quebrar a qualquer momento. E nós sofremos com isso. Mas com o Senhor Jesus, jamais, amém? Por isso que Deus, Pai, mandou seu Filho. Foi feita uma aliança de sangue inquebrável para mim e para você, amém? Nós podemos ter acesso a essa aliança que só depende de mim. Só depende de você. Antes nós precisávamos dos profetas, dos sacerdotes, dos sacrifícios. Precisava de alguém para falar com o Senhor. Mas através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso com o Senhor. Você não precisa de ninguém. A palavra de Deus fala que mesmo casado, cada um tem que ter uma vida particular com Deus. Amém? Nós não podemos ficar usando muletas para nos segurar no Senhor. Nós não podemos. E agora, nós entendemos o que é aliança, nós temos que ter muito cuidado com quem a gente se aliancia. Para terminar, eu gostaria de dar esse último ponto, mas que é muito perigoso. Com quem nós temos nos aliançado? Nós entendemos que para a aliança ser verdadeira, não tem como você se aliançar com alguém que você não tem intimidade. Nós casamos com os nossos cônjuges, porque nós os amamos, nós conhecemos, nós temos intimidade e escolhemos nos casar, amém? Nós escolhemos, por isso que temos que permanecer casados, amém? Escolhemos, e o que o homem uniu não separe o homem, o que Deus uniu não separe o homem. E com Deus e com as pessoas, nós temos que ter muito cuidado com quem tem nos aliançado, influenciado as nossas vidas. Eu quero dar um exemplo de uma aliança que foi feita, de alguém que influenciou muito a vida de um personagem nosso da Bíblia, e uma aliança que não deu certo. Então nós temos que estar aliançado com o Senhor, porque Ele é perfeito. Em 2 Crônicas 17, fala assim para nós. 2 Crônicas 17, 3. Aqui são dois reis. Josafá, só contando um pouco da história. Josafá era um rei muito bom, que era rei de Judá. E nós tínhamos Acabe, aqui que é o rei de Israel. E ele foi fazer uma aliança, mas olha o que o Senhor fala. Versículo 3 fala assim, como que era Josafá? E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Porque nessa época Israel idolatrava muito, eles eram muito idólatras. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas, e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Aqui ele tirou esses altos, esses bosques, eram lugares que eles faziam sacrifícios a outros deuses. E Josafá, ele servia a Deus, ele foi um rei maravilhoso. E ele serviu muito ao Senhor. E veio no versículo 10,
E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Esse exemplo é uma aliança perfeita que Josafá tinha com o Senhor Deus. Ele serviu os caminhos do Senhor, ele continuou naquilo que seus pais ensinaram. Mas, um dia, ele foi fazer uma aliança com quem estava influenciando para o mal. E isso eu chamo a atenção minha e sua. Com quem temos nos aliançado? A palavra de Deus fala tanto para a gente não casar com jugo desigual, né? A palavra de Deus fala para a gente ter cuidado com as nossas amizades, não senta na mesa de escarnecedores. E cuidado com quem nos influencia. Porque em Crônicas 18:1 fala assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Amados, para nós ganharmos tempo aqui, eu não vou estar lendo, mas Acabe, ele era o rei de Israel, e ele era idólatra, e ele era terrível, ele era mau. E ele foi pedir uma aliança, né, com Josafá, e Josafá começa a ter misericórdia pela vida dele, compaixão, e vai guerrear, vai para uma guerra junto. Josafá vai junto com Acabe para uma guerra. E o que acontece nessa guerra? Se nós lermos aqui o capítulo 18, no final aqui, amados, do 28 a 34, nessa guerra não era para Josafá ir, não era para ter essa aliança. Nessa aliança, Acabe morre, e Josafá quase morre. Só não morreu porque o Senhor não permitiu, porque ele se aliançou com uma pessoa ruim, uma pessoa de má índole. Em 2 Crônicas 19:2, nos fala assim: e Gel, filho de Anani, o profeta, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti uma grande ira da parte do Senhor. O que isso significa? Que quando nós nos aliançamos, fizemos alianças erradas, com amigos errados, pode vir uma ira do Senhor sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que ter cuidado com as alianças, amém? E a consequência disso está em 2 Crônicas 21, 4 a 6, que fala assim: esse Jeroão é filho de Josafá. E subindo Jeroão, filho de Josafá, ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também algum dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeroão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal diante do Senhor. Amados, por causa de uma aliança errada, o filho de Josafá saiu totalmente do Senhor. Casou com uma mulher estranha, com uma mulher diferente, que não tinha os princípios do Senhor. Acabou vindo uma maldade no coração dele. E foi assim o final dessa história. Quando nós nos aliançamos erradamente. E por isso nós temos que ter um cuidado com quem nós estamos fazendo aliança. Mas hoje, eu convido, eu e você, a voltar à nossa aliança, a dar um brilho na nossa aliança. Gostaria de convidar o pastor Sandro a estar ministrando essa última canção. Para quê? Para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Para a gente saber o que a gente tem plantado nas nossas alianças, nos nossos meios. Como tem sido. Amados, eu sei que tem gente aqui que ainda não casou. Tem pessoas aqui que talvez tenham amizades infrutíferas, que tem levado a você por fofoca, que tem levado, muitas pessoas para o carnaval, amizades que têm destruído as nossas vidas, ainda mais dos jovens. Cuidado com essas alianças, amém? Vamos ter somente uma aliança com o Senhor. Porque, amados, Jesus, Ele é eterno e perfeito. Os homens, infelizmente, são passageiros e falhos. Cuidado com as nossas alianças. Vamos nos aliançar com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de convidar o pastor Sandro a ministrar essa canção. E que nesse momento nós possamos ter um pensamento, nós possamos trazer à memória tudo aquilo que nós
que a gente tem sido com Deus, primeiramente com Deus, segundo na sua família, na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, como está a nossa aliança? Será que ela está precisando de um brilho? O que ela está precisando, amém? Isso, aleluia. Feche seus olhos por alguns instantes. O Senhor tem dito aos nossos corações nesta noite acerca das alianças que podemos fazer com os homens. Mas existe uma aliança incorruptível, feita pelo sangue de Cristo, ali na cruz do Calvário. Aleluia. Quando ele estava com os seus discípulos, depois que ele partiu o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança que eu faço contigo. Existe uma aliança feita através do sangue de Cristo. E nesta noite eu quero perguntar a você, eu quero perguntar diretamente ao teu coração nessa noite. Talvez você esteja aqui pensando que você não seja digno de ser aliançado com esta aliança de sangue com Cristo. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: você pode ter quebrado a sua aliança com Cristo, mas Cristo não quebrou a aliança com você. Ele não quebrou a aliança com você, porque a aliança de Cristo é incorruptível e vai nos levar até o céu. Aleluia, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Coloque-se em pé e cante essa canção. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Deus de aliança, recline a tua fronte e feche os teus olhos. De promessas, Deus falou Deus forte conosco aqui essa noite, irmãos. Eu não sei com quem você tem feito alianças, com o que você tem feito alianças, mas para se fazer uma nova aliança, tem que quebrar a aliança antiga, tem que rejeitar a aliança antiga, tem que desfazer o pacto antigo. Você só consegue ter uma aliança com Deus se você for exclusivo dele. Deus não divide a sua glória, aquilo que é seu, com ninguém. Ou você é dele, ou você não é dele. Ou você tem uma aliança com ele, ou você não tem uma aliança com ele.
Aleluia, Jesus. Enquanto a pastora pregava aqui, pastora Aline, eu lembrava do profeta Oséias. Aleluia, Deus. Deus foi traído por Israel, mas o amor de Deus por Israel era tão grande que ele dizia: eu vou lá, eu te busco de volta, eu te dou de novo uma posição, eu te coloco do meu lado de novo, e eu faço uma nova aliança com você de novo. E eu quero convidar você que quiser vir aqui à frente e dizer: Deus, eu fiz tantas alianças, mas hoje eu anulo todas elas, renuncio todas elas, e eu quero ter uma aliança somente contigo, Senhor. Eu quero ter uma história só contigo, Senhor, porque eu quero usufruir da bênção da aliança, eu quero usufruir do relacionamento da aliança, eu quero usufruir da proteção da aliança. Onde é que está você que quer oração nessa noite? Onde é que está você que quer fazer essa aliança com Deus? Quem sabe você anda aí com a sua fé desfalecida, quem sabe você está fraco na sua fé, pastor Sandro. Às vezes a jornada, a pastora Aline falou, às vezes a jornada cansa, mas Deus quer renovar a aliança com você nessa noite. Feche os olhos, igreja, recline a tua fronte, converse com teu Deus. Se você quer, vem, corre aqui na frente. Estamos encerrando o culto, mas ainda dá tempo de orar por você, dá tempo de clamar a Deus por você. Nós não vamos desperdiçar essa oportunidade de você renovar uma aliança com Deus nessa noite. Onde é que está a primeira pessoa? Sai do seu lugar, nós queremos orar por você aqui nessa noite. Venha, meu irmão, venha, minha irmã. Ah, pastor, eu tenho tanto tempo de igreja. Não importa, meu irmão. Importa o momento, importa o estado. Aleluia. Importa é você dizer para Deus: Deus, eu quero renovar a aliança, eu quero renovar minha aliança, eu quero renovar minha aliança. Onde está você? Tem uma pessoa aqui já na frente. Onde é que está a segunda pessoa? Já está vindo a segunda pessoa. Onde é que está a terceira pessoa? Terceira pessoa está vindo. Onde é que está a quarta pessoa que quer renovar a sua aliança com Deus nessa noite? Deus de aliança, Deus. Aleluia, de Jesus. promessa, Vem, meu irmão, venha, minha irmã. Deus que não Vamos encerrar o culto orando por você. Venha, meu irmão, venha. Tudo pode É hora de você renovar a sua aliança. Tudo pode É hora de você renovar o pacto. Mas tua palavra vai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Só quem tem aliança, como diz o refrão dessa canção, você pode enfrentar tudo, meu irmão. Você pode enfrentar qualquer coisa. Aleluia! Glória a Deus! Só quem tem aliança, se cumpre a palavra de Romanos capítulo 8. Nada nos separa do amor de Cristo. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vem, ainda tem alguém que o Espírito Santo está incomodando aqui nessa noite, e o inimigo está dizendo para você: fica aí no teu banco, fica no teu lugar. Não é com você. Essa história não é com você. Essa história de aliança não é com você. Não, Deus está falando, é com você essa história. Não deixa para amanhã, é hoje o dia que Deus quer mudar a tua história. Aleluia, Jesus. Pastor Sandro vai cantar mais uma vez o refrão, e nós vamos orar. Eu vou dar para você vir aqui à frente, apenas o refrão da canção. Vem, meu irmão, você que está aí na igreja, fique orando, fique em espírito de oração, fica clamando. E você vem para frente, meu irmão. Não perca a oportunidade, irmã, amigo que está aqui conosco. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus como Salvador, vem aqui para frente. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, corre aqui para frente. Eu sei que vai, eu sei que Aleluia, vai. Jesus. Deus de aliança,
Aleluia, Deus Jesus. de promessa, aleluia. Deus que não é homem pra mentir. Está vindo mais uma jovem. Tem mais alguém? O Espírito Santo não se engana. Vem rápido. Mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu vejo lágrimas aqui no rosto dos nossos irmãos aqui à frente. Você que está no banco, estenda suas mãos para cá. Aleluia, Jesus. Senhor, eu sei que Tu estás insistindo, Senhor, porque o Senhor, tem gente que está precisando de uma aliança e de um conserto, Senhor. Eu sei, Senhor, que algumas coisas precisam ser renunciadas, anuladas. Não tem como fazer uma aliança contigo sem rejeitar as coisas antigas, as coisas velhas. Senhor Jesus, nós queremos abençoar, Senhor, os nossos irmãos que estão aqui na frente, que estão, Senhor, abrindo o seu coração, Senhor, e precisam, Senhor, de um conserto, precisam refazer a sua aliança. E enquanto o Senhor Espírito Santo vai agora iluminando as suas mentes, os seus corações, para que eles confessem com seus lábios, porque a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que confessa com seus lábios, Tu és fiel e justo para perdoar suas iniquidades, perdoar os seus pecados e refazer a aliança, Senhor. Então nesse instante, Senhor, enquanto as suas mentes, seus lábios confessam a Ti, Senhor, vai curando o seu coração, vai restaurando a sua alma, vai fortalecendo a sua fé, vai renovando a esperança, vai renovando o amor, vai renovando a alegria, Senhor. Espírito Santo de Deus, fortalece, os abençoa de uma forma especial. E eles não sejam mais, Senhor, a mesma pessoa, mas sejam agora aliançados contigo, Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus.